Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Neposiano. Nós estamos de volta aqui no canal Seta do Concurseiro para preparar você para a prova da UFRJ. Estamos de volta aqui com o nosso guia de estudos e nós vamos continuar com o nosso raciocínio lógico matemático. Beleza? Então vamos! Nós estamos trabalhando de acordo com o edital. Dentro dessa parte, nós já vimos na aula anterior que está disponível aí para você a parte de razão e proporção. E hoje a gente vai ver a parte de regra de 3 simples e composta. Ok? As questões que nós vamos utilizar agora são questões desse ano. Tem no máximo 2 meses que foram exigidas em concursos similares ao que vocês irão fazer. Questões essas que devem manter o mesmo nível, pois as bancas têm essa equivalência aí no âmbito das questões, tá legal? Essa daqui foi agora em 2017, aplicado no IBGE. 5 resmas de papel custaram R$90. Se o preço não mudar, 18 resmas custarão, e ele pede o valor dessas resmas. Vamos fazer. Como é que você vai saber se é uma regra de 3? Quando você faz a comparação, ele te dá 2 valores. Primeiro, a quantidade de resmas. Vamos escrever aqui. São 5. Ok? E vai me dar o valor em reais. Quanto é o valor em reais? R$90. Se o preço não mudar, 18 resmas custarão quanto? Ele quer o valor de 18 resmas. A primeira coisa que é bom você começar a treinar é não fazer isso aqui, ó. Quando ele coloca para você o valor em reais, fica desnecessário você botar os centavos aqui, a não ser que tenha centavos na questão. Mas como ele me deu um valor inteiro, 90, não trabalha com esses centavos, tá legal? Isso aqui é uma dica preciosa para você não ficar perdendo tempo na hora da questão. Observa, ele me deu 2 valores para o objeto resma, me deu apenas um valor para o objeto real. E é o objeto real que eu quero. Eu vou chamar esse objeto como sendo a letra R. Ok? Quantos reais eu vou gastar? Vamos fazer uma análise. Você tem que comparar um com o outro. Um erro muito comum em prova é quando o candidato verifica que tem uma questão de regra de 3 e sai multiplicando cruzado sem analisar o que está acontecendo. Não é assim. Você tem que analisar passo a passo o que você está fazendo. Vamos ver aqui. A quantidade de resmas eu tinha 5, foi para 18. Ela aumentou. Se você aumenta a quantidade de resmas, o que é que acontece com o seu consumo em reais? Você vai gastar mais. Então, o aumento de uma grandeza está acarretando o aumento da outra grandeza. Essa correspondência é a mesma. Então, nós temos uma relação direta. Quando nós temos essa relação direta, a gente promove a igualdade, né? 5 está para 90, assim como 18 está para R. Aplicamos a propriedade, o produto do meio igual ao produto dos extremos, o que significa multiplicar cruzado, né? Então vamos fazer 5 vezes R vai ser igual a 18 vezes 90. Por isso que o candidato ele já multiplica cruzado aqui direto. Na verdade, quando ele faz isso, sem observar o que está acontecendo, ele não está fazendo análise e está pulando essa propriedade. Você pode até multiplicar, sem problema nenhum, mas dá uma analisada antes para observar se ela é direta ou se é inversamente proporcional. Outro fato bem interessante é quando você vai fazer essas contas. Não sai multiplicando tudo de uma vez só, não. Observa, o número 5, ele está aqui desse lado. Se você lê algebricamente, isso aqui é 5R é igual a 18 vezes 90. Mas quando você transfere essa leitura, como ela fica para o modo aritmético? Qual é o número que eu multiplico por 5, que o resultado vai ser o produto entre 18 e 90? Antes de efetuar esse produto, é bom você verificar se você pode fazer uma simplificação, ou seja, diminuir essa conta. Olha aqui, ó, 0. Todo número que termina em 0 é múltiplo de 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou soltar esse número 0, vou desmembrar o 90 para poder ficar mais fácil a minha conta. 18, 90 é o quê? É 9 vezes 10.
O número 5 que está multiplicando passa para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Agora sim eu pego 10 e 5. Eu consigo efetuar essa divisão. 10 dividido por 5 vai dar 2. Maravilha? Então, como é que vai ficar isso daqui? Vai ser 18 vezes 9 vezes 2. O resultado disso aqui vai ser 18 vezes 18, que vai dar 324. Beleza? É uma questão simples, não tem muito mistério, mas requer uma atenção. Não fique afobado na hora que você detectar que é uma questão de regra de 3. Observe se ela vai apresentar uma relação direta ou inversa. Aí sim você proceda às contas. Beleza? Vamos para a próxima questão? Questão número 2. Ela foi aplicada também agora em 2017, tá legal? Paulo gastou 2/5 do seu salário para pagar aluguel e ainda lhe restaram R$ 420. Desse modo, o valor do aluguel pago por Paulo. Ele quer o valor do aluguel. Quanto foi que ele gastou? O que eu fiz? Eu já peguei aqui uma pequena barra e dividi em 5 partes. Por quê? O denominador dessa questão, ou seja, o número total de partes divididas, será 5. Dessas 2 partes serão pagas em aluguel. Então, a fração que representa o aluguel é quanto? É 2/5. Aí ele fala, restaram 420. Então, essa segunda parte é o resto, que é quanto? R$ 420. O resto em reais. Só que observa, a fração do aluguel é 2/5. Como é que você pega a fração que corresponde ao resto? 2. Sobraram quantas para chegar a 5? Sobraram 3, porque é 5 menos 2 do denominador. Então, a fração correspondente é 3/5. Tá? Eu vou fazer uma observação aqui para servir de base para você nas próximas questões. Vamos supor que ao invés dele pegar uma fração 2/5 igual ele pegou aqui, ele pegue uma fração 5/12. Aí eu pergunto para você, qual seria o resto? Olha aqui, ó, é bem simples. Você repete o denominador e faz a subtração do denominador pelo numerador. 12 menos 5 vai dar 7. Então é 7/12. Toda vez que ele vier com fração e pedir o resto, é só você fazer daquele método ali que você pega rapidinho, não precisa ficar perdendo muito tempo. Agora vamos voltar para a questão. Bem, então eu verifiquei que o resto dessa minha fração aqui é quanto? 3/5. O valor do aluguel, eu não sei. O valor do aluguel vai ser quanto? Vamos colocar um valor em reais. R. Ok? Então vamos fazer a nossa regra de 3. 2/5 vão ter o valor que corresponde em reais, assim como 3/5 vai ter o meu valor que dá quanto? R$ 420. Como eu já fiz a análise, eu vou fazer o produto do meio, que é igual ao produto dos extremos, que é o multiplicar cruzado. R vezes 3/5 vai ser igual a 2/5 vezes 420. O número que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, que é a propriedade inversa. Da mesma forma que quem está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, R vai ser igual a 2/5 vezes 420. Inverte a posição desses dois. 5/3. Olha aqui, ó. Eu posso simplificar. Tem um 5 em cima e um 5 embaixo. Agora eu vou ficar com R é igual a o dobro de 42, que vai ser 840, dividido por 3. 2 vezes 3, 6, para chegar a 8 sobra 2. 24 dividido por 3 vai dar 8. E o meu resultado vai ser quanto? 280. Então, o valor gasto com aluguel vai ser R$ 280, que vai ser a alternativa letra B.
Essa questão ela foi interessante porque ela pegou um pouco da divisão proporcional, pegou um pouco do conceito de fração e também culminou na nossa regra de 3. Beleza? Vamos para a nossa terceira questão. Em 90 dias, 12 operários constroem uma casa. Quantos operários serão necessários para fazer outra casa igual em 60 dias? Novamente, outra questão aplicada agora no ano de 2017. Eu tenho uma relação entre dias e operários. Eu vou botar aqui, dias e operários. Sempre é bom você escrever o sujeito, tá? Porque você vai ter que analisar se é direta ou inversa na hora que estiver fazendo as contas. E você estando visualizando o sujeito que você trabalhar, é mais fácil de compreender o que você está fazendo. Quantos dias eu tenho? 90. Quantos operários são? 12. 60 dias. Olha aqui, Essa é aquele tipo de questão que, se você erra, vai ter a resposta aqui. Vamos analisar? A quantidade de operários eu não sei, que eu vou falar aqui agora. Olha a quantidade de dias. Eu comecei com 90 e vim para quanto? Vim para 60. O que aconteceu? Diminuiu. Vamos fazer a análise agora. Olha aqui, a minha seta vai me indicar a pergunta. Se eu diminuo a quantidade de dias, o que acontece com a quantidade de operários? Se você diminui a quantidade, o prazo, você vai precisar de mais gente trabalhando. Mais gente trabalhando, a quantidade de operários vai ter que ser maior. Olha o comportamento aqui, A diminuição de uma acarreta o aumento da outra. Quando isso acontece, elas comportam-se de maneira inversa. Então, aqui nós temos uma regra de 3 inversa. Tem vários métodos para você trabalhar. Eu prefiro trabalhar da seguinte maneira, para ir mais prático, tá legal? Quando nós tínhamos uma regra de 3 direta, no final das propriedades a gente multiplicava cruzado. Quando você tem uma regra de 3 inversa, no final das propriedades, você vai ter uma multiplicação lateral, que vai acontecer desse jeito aqui. Então, O vezes 60 vai ser igual a 90 vezes 12. O vai ser igual... Olha só, a exemplo da questão anterior, o que eu vou fazer aqui para facilitar? 90 é 9 vezes 10. Vezes 12. 60 é 6 vezes 10. Maravilha? Promovendo o cancelamento dos termos iguais, tá? Ficou então o quê? 9 vezes 12 dividido por 6. Opa! 12 é múltiplo de 6, o resultado é 2. O vai ser igual a 9 vezes 2, que vai dar igual a quanto? 18. Então, são necessários 18 operários. Aqui eu vou pedir uma observação de você. Uma dica, tá legal? Toma cuidado com esse tipo de questão. É muito comum ele fazer assim, quantos operários a mais? Ele coloca esse termo aqui escondido. E vai ter as duas respostas. Geralmente a resposta que ele não quer está na letra A. Se ele pergunta para mim quantos operários a mais ele quer, o que eu teria que fazer? Pegar o resultado que é 18 e subtrair de 12. Faria 18 menos 12, que daria 6. Ok? Fica esperto em relação a esse tipo de pergunta. É muito comum dentro de concurso público ter essa maldadezinha aí escondida. Afinal de contas, isso faz parte do raciocínio lógico matemático. Beleza? Vamos para a próxima questão. Quarta questão. Numa fábrica de automóveis, 4 homens montam 15 automóveis em 3 dias. Quantos automóveis serão montados para 2 homens em 10 dias? Diferença já dessa questão em relação às anteriores. Nas questões anteriores, nós tínhamos somente 2 sujeitos. Essa daqui nós temos 3 sujeitos. Automóveis, homens e dias. O que é que vai acontecer agora? Nós deixamos de ser uma regra de 3 simples e passamos a ser composta. O enredo vai ser muito parecido. Vamos fazer? Colocando os 3 sujeitos aqui que nós temos. Homens, automóveis e dias. Nós temos então 4 homens, 15 automóveis e 3 dias.
Olha só, eu vou colocar uma pequena observação que eu coloquei a primeira linha aqui. E vocês vão observar por quê? Para poder ficar mais fácil a resolução. Quantos automóveis serão montados por 2 homens em 10 dias? Por que que eu inverti a ordem aqui, coloquei a primeira linha embaixo? Porque quando você monta esse tipo de problema, você vai ter que destacar o termo que você quer achar. Vai ter que deixar de um lado da igualdade. Então eu vou colocar aqui, ó, A sobre 15. Ok? E agora eu vou fazer a comparação 2 a 2 com esse termo que eu quero. A quantidade de homens começou com 4, foi para 2, diminuiu. Se você diminui a quantidade de gente trabalhando, a quantidade de automóveis também vai diminuir. As duas grandezas têm o mesmo comportamento. Se ela tem o mesmo comportamento, é uma regra de 3 direta. Então, do jeito que está, vai para lá. Vamos comparar agora a quantidade de dias com a quantidade de automóveis. 15 automóveis para 3 dias. Se você aumenta a quantidade de dias, também você aumenta a quantidade de automóveis. Então, o aumento de uma acarretou o aumento da outra. Nós temos uma outra regra de 3 direta. E se fosse inversa? Você simplesmente inverteu os termos, ok? Mas vamos continuar aqui. O número 15, ele está dividindo. Se ele está dividindo, ele vai para o outro lado fazendo o quê? Multiplicando. Então vai ficar A vai ser igual a 2 sobre 4 vezes 10 sobre 3 vezes 15. Ok? Vamos fazer essa conta para ver como é que vai ficar? Olha aqui. Antes de multiplicar, verifica se dá para dividir. 15 dividido por 3 vai dar quanto? Dá 5. Olha aqui também. 4 dividido por 2 dá 2, mas porém o maior número está embaixo. Então esse 2 vai ficar aqui embaixo. Quem foi que sobrou em cima? 10 vezes 5. Quem que sobrou embaixo? 2. Quanto é metade de 50? 25. Vamos rever a pergunta. Quantos automóveis? Então, a minha resposta vai ser alternativa letra C, 25 automóveis. Legal? Não tem mistério. O único recurso que eu gosto de trabalhar é colocando a primeira informação na linha de baixo, que fica mais fácil na hora de você montar o problema. Beleza? Vamos para a próxima questão. Em 10 horas, 6 bicas de água despejam 120 metros cúbicos de água em um açude. Em 5 horas, quantas bicas de água serão necessárias para despejar 100 metros cúbicos? Regra de 3 compostas, né? Mesmo padrão daquela anterior. Vamos colocar esses sujeitos aqui. Horas. Bicas. E metros cúbicos. Quantas horas eu tenho? 10. Fazendo aquele mesmo critério, hein, galera? A primeira linha eu estou colocando embaixo. Bicas são 6. Metros cúbicos são 120. Ok? Depois, 5 horas. 100 metros cúbicos. Olha só. Antes de qualquer coisa, você já pode fazer isso. Ó. Toda vez que você tem números terminados em 0, independente se a minha regra de 3 vai ser direta ou inversa, e você tem um em cima do outro, você já pode cancelar. Porque no desenvolver da questão, ou vai aparecer 100 sobre 120, que você pode cancelar, ou vai aparecer 120 sobre 100, que você também pode cancelar. Então você já cancela aqui para evitar de trabalhar com um número muito grande. Vamos fazer a análise agora? Esse é o cara que eu preciso. B sobre 6. Vamos fazer as comparações 2 a 2. Primeiro, eu tinha 10 horas, fui para 5 horas. Diminuir. Tá? Se eu diminuo a quantidade de horas, o que acontece com a quantidade de bicas? Eu vou ter que aumentar. Porque eu tenho que encher o açude. Tá ok? Então a minha regra de 3 não é direta. Ela é o quê? Inversa. Quando ela é inversa,
eu vou levar para lá, invertendo a posição do numerador com o denominador. O que era 5 sobre 10 vai ficar 10 sobre 5. Ah, professor, eu já posso dividir aqui? Claro que pode, 10 sobre 5 dá 2. Eu já posso fazer isso de imediato. É uma fração bem simples que tu já pode dividir. Agora, vamos para o segundo termo. 6 bicas fazem 12 metros cúbicos. A minha quantidade de bicas diminuiu. Se você diminui a quantidade de bicas, o que vai acontecer com a quantidade de metros cúbicos? Também vai diminuir. A minha regra de 3 aqui vai ser direta. Então, do jeito que está, vai para lá. Vai ficar 10 sobre 12. Maravilha? E agora? O número 6 que estava dividindo passa para o outro lado multiplicando. B, então vai ficar 2 vezes 10 sobre 12. E aquele 6 que estava aqui vem para cá. Olha aqui, ó. Quanto é 2 vezes 6? 2 vezes 6 dá 12, né, galera? Então eu vou cancelar o 12 com 2 vezes 6. Quem sobrou aqui? 10. Viu como é que é bom trabalhar desse jeito? Você praticamente não faz conta nenhuma. A única divisão que eu fiz aqui foi dividir 10 por 5. Mais nada. Legal? Então a minha resposta aqui, 10. Legal? Bem, mais uma quantidade de questões razoáveis para te apoiar no seu estudo. O guia de estudo está aqui para você. O canal Seta do Concurseiro agradece a sua visualização e na próxima semana a gente está postando mais material aqui de raciocínio lógico. Muito obrigado. Se você gostou, curta e mostra aí para o seu amigo que também deseja fazer a prova. Valeu, obrigado, até a próxima.